vez encarnados, nós temos um conhecimento a partir do momento das nossas reações aqui na Terra, sobre as nossa família, a nossa entrada, nossa encarnação no mundo iniciando, então, as primeiras tarefas, os trabalhos, a relação que nós temos com os nossos familiares, com as pessoas que estão conosco, né? Mas quando a gente volta ao plano espiritual, há sensações, percepções e o nosso véu que antes nós tínhamos, que apagavam as vidas passadas, que apagavam o nosso conhecimento, ele volta aos poucos e ele volta conforme o nosso grau de evolução. Então, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras que aí não dispunha, porque o corpo, qual o véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos através tenha que vencer. A gente, quando desencarna, as nossas primeiras memórias ainda são da nossa última encarnação. E a partir do momento que a gente vai resgatando o conhecimento do nosso passado, o conhecimento das outras vidas, mas alguns conhecimentos que antes nos eram esquecidos. Outra pergunta: são ilimitadas as percepções ou os conhecimentos dos espíritos? Ou seja, eles sabem tudo? Quanto mais o espírito se aproxima da perfeição, quanto mais ele absorve conhecimentos através dos estudos, e que aqui no planeta, no plano terreno, a gente coloca-os em prática, a gente tem mais respostas. Todos nós sabemos que existe um conhecimento muito grande que não nos é desvendado, porque nós não temos a capacidade total para compreender todas as respostas de todas as nossas perguntas. Então, quanto mais o espírito evolui, mais ele consegue compreender o significado das coisas que nos é ainda difícil de compreender. Conhece os espíritos o princípio das coisas? Também conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. A duração, os espíritos a compreendem como nós? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles. Os instantes de que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para que eles se elevam no espaço. O que quer dizer? Quando nós estamos aqui, nós temos os dias, as horas, o tempo, os anos, as décadas, e a partir do momento que a gente volta a ser o estado de espírito sem o corpo, essa percepção do tempo ela não se faz igual como a gente conhece aqui. Eles trabalham, eles estudam, eles podem ter seus horários de lazer. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós, do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente no modo que por fazeis, mas também isso depende da elevação deles. Quando estamos num nível maior, os espíritos conseguem saborear mais o presente. O presente deles é mais vivido, enquanto muitas vezes nós tendemos ao próximo dia, ao próximo final de semana, à próxima sensação, e eles não, eles é o agora, o hoje. O que eles praticam, o que eles dominam, o que eles estudam, é mais saboreado no plano espiritual do que nós. Se nós soubéssemos aproveitar o tempo, teríamos aprendido e feito tudo hoje, tudo ontem, e o quanto a gente pode fazer amanhã. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado e esse conhecimento lhes é ilimitado? O passado,
quando, como ele, nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Então, o conhecimento que os espíritos têm vem em relação às suas experiências passadas, experiências de outras vidas, experiências do agora, mas os mistérios da criação, os mistérios do universo, os mistérios do espaço, a percepção que eles têm de Deus, quanto mais puro, quanto mais elevado o espírito, mais facilidade ele tem de compreender. E o futuro, os espíritos o conhecem? Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. A doutrina espírita nos ensina que nós somos uma criação com um propósito, e a gente tem o objetivo de evoluir e atingir a perfeição. E sim, cada passo que a gente evolui, cada luta para diminuir as paixões, os vícios, quanto mais indulgente, ou seja, quanto mais atribuições nós vamos conquistando, outras atribuições nos é dada, outros objetivos nos dado, para que cada vez nosso espírito tenha mais aperfeiçoamento até chegar ao ponto da perfeição, onde atingiríamos então o objetivo que Deus nos criou. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, e quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos, que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isso ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que a essência dos espíritos, podem esses receber melhor advertências divinas. Nós estamos aqui aprendendo a cada dia, a cada passo que nós damos. Existem guias, existem uma equipe espiritual que nos acolhe, que nos protege, que nos acompanha. Então, quando nós temos a prova colocada à nossa frente, o nosso interior, nosso subconsciente e também as percepções que nós temos do certo e do errado que nos fazem agir de forma certa quando a gente escuta a nossa intuição, ou muitas vezes esses nossos guias que estão aí para nos ditar, nos aconselhar, nos acompanhar. Se nós temos o pensamento mais elevado, se nós rezamos, se nós temos essa clareza de ideias, nos é mais fácil perceber o caminho certo a ser seguido, a decisão certa a ser tomada. E quando estamos desviados no materialismo, ou nos deixamos influenciar pelas nossas paixões, pelos nossos vícios, aquilo que nós devemos lutar contra, nós acabamos tomando decisões nem sempre as corretas. Então nós devemos sempre estar conectado com o plano maior, sempre ter os ensinamentos de Jesus, sempre ter o ensinamento que a doutrina nos esclarece. E essa conexão fará com que as atitudes que nós tomemos no dia a dia, elas façam ser mais
dignas ao nosso propósito, quando a gente se encarna com um planejamento a ser seguido. Deus transmite diretamente a ordem aos espíritos ou por intermédio de outros espíritos? Ela não vem direto de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos, imediatamente superiores em perfeição e instrução. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Não. Ela reside em todo ele. Preciso de luz para ver? Vêm por si mesmos, sem precisares de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta aonde queira com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza, a que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. Abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Então, ali uma questão sobre as visões. Aqui na Terra nós temos um corpo, nós temos um aparelho. E esse aparelho tem certas limitações de capacidades. O espírito, ele já não utiliza mais dessa ferramenta. Ele tem outras atribuições maiores e menos limitadas, como o nosso aparelho terreno. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada obscurece. Percebe os sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele como a de ver. Todas as percepções constituem atributos do espírito que lhe são inerentes ao ser. Quando revestem um corpo material, elas só se chegam pelo conduto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele nas condições de espírito livre. Constituindo ele atributos próprios do espírito, se lhe é possível subtrair-se às percepções? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e em particular. Com referência aos espíritos elevados, portanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem, a seu mau grado, o que lhe possa ser útil ao aperfeiçoamento. Nós, ali está explicando mais uma vez, as limitações que o nosso aparelho físico nos traz. A gente consegue enxergar ou ouvir apenas aquilo que chegam até nós, os feixes de luz iluminam os objetos e a gente consegue detectar isso. O espírito não precisa para conseguir se sentir, para ter as suas percepções. Então, se ele se foca naquilo que ele está pensando que seja pelo aperfeiçoamento, ele vai conseguir enxergar as coisas com mais direção. E também, se ele percebe baixo padrão vibratório ou pensa outras coisas, ele vai sintonizar conforme a faixa. São sensíveis à música os espíritos? Aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime,
A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para se apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as da particularidades. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Eles o conhecem porque o sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente como vós outros. São espíritos. E ali algumas questões sobre a fadiga, a necessidade de repouso. O espírito precisa quando não podem sentir fadiga, pois eles não têm mais o corpo, como nós entendemos, né? Não precisam de descanso corporal. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, que é isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão repousar. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento, angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Essa questão é bem importante. Muitas vezes, quando nós temos uma passagem de abusos físicos nessa vida, às vezes as nossas atitudes não são corretas, às vezes cometemos erros graves, né? De certa forma, quando o espírito se recorda e quando ele tem dentro dele um remorso, um arrependimento, essas são as suas dores, as dores morais. Mas o passado é como se estivesse vivenciando pelo pensamento aquele remorso que ele sente. Esse é o sofrimento do espírito. A perda de tempo, a noção de ter tido uma experiência na Terra e não ter utilizado ela de forma correta. Esses sofrimentos é que vão ser difíceis, muitas vezes, de sanar, né? Imaginemos nós, quando a gente se sente culpado de alguma ação que nós fizemos de errado, nós temos aqui ainda tempo para resolver, para conversar com aquele amigo que nós brigamos, aquele parente que nós discutimos, aquele trabalho que nós deixamos de fazer. O espírito não tem mais como não tem outra oportunidade. Ele vai ter numa próxima vida, numa próxima encarnação, num próximo planejamento. Então, até lá, se ele não usar do perdão a si mesmo, de não buscar estudar, trabalhar e evoluir, essas dores, consequentemente, tirarão a paz dele, né? Como é que, então, alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? É reminiscências do que padecem durante a vida. Reminiscências não raro tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem apenas, há uma comparação mediante a qual a falta de coisa melhor procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Então, essas sensações que nós temos, os livros nos ensinam. Por exemplo, no livro Nosso Lar, quando o André Luiz se encontra no umbral, ele, por mais que ele não tenha um aparelho físico, ele sente as dores dele, as dores corpóreas que fizeram ele falecer. Então, como explicar isso? Qual a sensação de ter a dor num corpo físico sendo espírito? É o pensar, essa sensação de analisar o seu próprio corpo que não existe mais. Então, essas sensações são reminiscentes e que deixam eles
padecendo de certos desconfortos, porque não tem a presença de algo melhor. A partir do momento que eles pensam algo melhor, algo sublime, essas lembranças dolorosas vão se apagando e o espírito tem condições de seguir além e adiante.